5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos o podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança e mais especificamente sobre o universo do balé. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Por um acaso vocês estão curtindo a nossa série? Histórias de balé que você acha que conhece, mas não conhece. Gente, essa série tá muito boa. Eu só tô vendo o feedback de vocês, mandando mensagem pra gente no direct, dizendo que estão gostando, que estão aprendendo. Esse é o intuito do nosso podcast, trazer cada vez mais histórias bacanas, conteúdos legais, coisas novas, pra gente aprender junto aqui essa sensação de ouvir e aprender junto com a gente. A gente adora trazer curiosidades pra vocês. E hoje não seria diferente. Nós trouxemos um balé, assim, fora da caixa, fora da curva, fora dos padrões. Eu acho que poucas pessoas já ouviram falar desse balé. E mesmo que esteja dentro do universo da dança, acredito que tenham a mesma dificuldade que eu, talvez, de saber a história toda, de saber o enredo da história que vamos falar hoje, que é Manon, da série Histórias que você acha que conhece, mas não conhece. Na verdade, Prof. Tati? Isso mesmo. Gente, e eu achei muito bacana, foi uma ideia da Prof. Bá, trazer a história desse balé, porque nós já havíamos conversado sobre ele, acho que no ano passado, quando a gente fez um tema de Halloween, não é mesmo? É verdade. Vocês vão ver que este balé, ele é um balé com tema adulto. Tanto que a Bá trouxe informação que a indicação etária dele é acima de 14 anos, pessoal. O que será que tem nesse enredo, assim, tão forte? Olha só, sem mais delongas. Antes de eu começar, gente, para vocês ficarem conosco até o final, não deixem de nos classificar aqui no Spotify. Essas estrelinhas ajudam muito a gente trazer cada vez mais conteúdos bons pra vocês e ajuda o nosso trabalho também, né, Prof. Tati? É isso aí, gente. Ó, aperta lá. Dá as estrelinhas. Nos segue. Isso aí. Então, vamos lá. Este balé intitulado L'Histoire de Manon. Não sei como fala em francês. Como seria, Prof. Tati, esse nome? L'Histoire de Manon? Eu acho que é L'Histoire de Manon. L'Histoire de Manon. Olha só, tá vendo? A pessoa não entende francês. Foi criado pelo coreógrafo que eu adoro, Sir Kenneth Macmillan, em 1974 e é baseado na mesma novela francesa Manon Lescaut, mas com ênfase nos aspectos dramáticos e na decadência dos personagens. Ele é dançado ao som da música de Jules Massenet, com seleções de várias de suas obras, mas não da ópera Manon, tá? Então, tem essa diferença. E agora aqui está o que acontece ato por ato, com detalhes importantes que nós vamos trazer para vocês sobre os personagens e o enredo dessa história. Lembrando que, como a Prof. Tati falou, essa história é uma história diferente, é uma história adulta. Eu fui pesquisar em alguns teatros, tem uma classificação etária para assistir, não é uma história para criança. E eu realmente quis trazer uma história diferente, porque eu não sei vocês, mas eu sempre estive acostumada em ver balés românticos, mais infantis, algo que fosse livre para todos os públicos. E eu acredito que pra gente poder, né, aumentar o nosso alcance, vamos dizer assim, sobre todas as vertentes do balé, é interessante a gente ver também histórias diferentes, histórias que têm um cunho mais adulto, que trazem, assim, um enredo, né, diferente. Geralmente, as histórias que o Macmillan coreógrafa são histórias dramáticas, ele gosta disso. E uma curiosidade aqui no nosso Petit, quando a gente trouxe sobre aquela personagem do videogame, a Manon, eu acredito, eu tenho quase certeza que foi inspirado nessa história dessa novela francesa Manon e também no balé, porque ela, nesse videogame, ela é bailarina e os golpes dela é de balé, né, Prof? Exatamente, Street Fighter 6, gente. Isso aí. Temos todo um episódio dedicado a essa personagem, que é uma personagem, uma lutadora nascida na França. Então, com certeza, Prof. Bá, acho que tem influência, sim, do balé e da ópera. E ela é judoca
e bailarina. Então ela mescla na luta dela, gente, vale muito a pena dar uma espiadinha lá no nosso petit episódio sobre uma bailarina no Street Fighter. E também dá uma olhadinha no YouTube dos videozinhos, gente, ela faz pirueta, ela faz Tanlevé Arabesque nos Grande golpes. ET. Isso, vale a pena, gente. Então, seguindo, bora lá, personagens principais, então, desse balé. Então, a própria Manon Lescaut, que é uma jovem bela e ambiciosa, dividida entre o amor e o luxo. Também temos o Degrié, que é um jovem estudante apaixonado por Manon. Temos o Monsieur GM, que é um rico e corrupto aristocrata que oferece a Manon uma vida luxuosa. Temos o Lescaut, que é irmão de Manon, que age como cafetão e oportunista, facilitando a vida de luxo da irmã. E temos a amante de Lescaut, que é uma personagem cômica que vive com ele. Então, gente, a estrutura desse balé é a seguinte, ele é dividido em 3 atos, com cada ato trazendo momentos dramáticos e emocionantes que exploram o amor intenso entre Manon e Degrié e as consequências das escolhas de Manon. O tema central é o conflito entre o amor puro e as tentações do luxo e poder. Nós estávamos até conversando aqui antes, né? Como a maioria dos balés tem essa visão do amor romântico, do amor que salva, do amor que purifica, do amor que tudo perdoa. E o Manon, gente, vem com outro viés, tá? Que lá no final depois a gente comenta. Mas vamos ouvir o que acontece na história. Isso aí, gente. Já no primeiro ato, a gente já tem uma cena um pouco dramática, que é o encontro e a fuga de Manon e Degrié. Então começa o balé com a cena 1, que é na estalagem. Ele começa numa estalagem na França do século XVIII, onde a vida é cheia de caos e frivolidade. Soldados, cortesãs e as aristocratas interagem entre si em uma atmosfera animada. Lescaut, que é o irmão de Manon, está jogando e bebendo com amigos enquanto ele aguarda a chegada da irmã. Ele já planeja usá-la como forma de lucrar. Manon aparece a caminho do convento, mas sua beleza chama a atenção de todos. Ela conhece Degrié, um estudante tímido e romântico. Degrié e Manon se apaixonam à primeira vista. Ele a convence a fugir com ele para Paris. Eles fogem roubando uma carruagem. E daí, já na cena 2, eles estão no apartamento em Paris. Que essa cena, inclusive, é uma das cenas mais famosas que este balé tem. Que é no pequeno apartamento de Degrié. Os amantes vivem um momento de felicidade e simplicidade. Degrié escreve uma carta para pedir permissão ao pai para se casar com Manon. No entanto, Lescaut e Monsieur GM descobrem onde Manon está. E GM oferece a ela uma vida de luxo e presentes caros. E Lescaut encoraja sua irmã a aceitar, seduzido pelo dinheiro. Então aqui a gente já tem uma personagem que a gente estava até conversando em Aprofitate, talvez uma anti-heroína, talvez uma personagem principal diferente do que a gente está acostumado, porque ela tá sempre, em toda a história, tentada em ficar com o amor da vida dela ou está nesta vida de luxo. E eu falei anteriormente que essa cena ela é famosa porque eu já vi em vários balés, inclusive o Royal Ballet tem essa cena que é muito famosa, que é quando eles estão ali naquele apartamento, ele tá escrevendo as cartas e aí ela pega a pena, tira, eles dançam bem apaixonados e inclusive eles se beijam, gente, e não é qualquer beijinho não, é um beijão mesmo, à la francesa. Então assim, é interessante a gente ver esse pas de deux, porque ele é totalmente diferente de outros pas de deux que a gente vê aquela delicadeza do amor, aquele amor mais romântico. Aqui a gente já vê cenas de paixão mesmo, né? Um amor assim, quase erótico. Quase erótico. Assim, uma coisa assim, um pas de deux com mais corpo a corpo, vamos dizer, não é mesmo? Exatamente. Então, gente, chegando no ato 2, onde há muito luxo e corrupção. Na cena 1 é a festa na casa de Monsieur GM. Agora, vivendo como amante de Monsieur GM,
Manon aparece vestida com roupas luxuosas em uma festa extravagante, cercada por aristocratas e cortesãs. Degriot invade a festa, desesperado para reconquistar Manon. Ela, por amor a ele, concorda em fugir novamente. Os dois então planejam roubar Monsieur Giem para conseguir dinheiro para sua fuga. Já na cena 2, há o jogo e a prisão. Degriot então é convencido por Manon a trapacear em um jogo de cartas para ganhar o dinheiro necessário. No entanto, ele é descoberto por Monsieur Giem e ambos são presos. Manon é acusada de ser prostituta e cúmplice no roubo. Giem manda prendê-la e deportá-la para a América. Gente, bafo bafônico, o negócio pesou. É verdade. E daí já no terceiro ato, que é o ato da conclusão da história, a gente já vê a cena do exílio e a tragédia, né? Que a cena 1 acontece em Nova Orleans. Manon e Degriot são enviados como prisioneiros para Nova Orleans e Manon está exausta e doente e os dois vivem uma vida de sofrimento. Então a gente já pode perceber um contexto histórico aqui, que é a questão da França no século XVIII, que tinha isso de prisioneiros, ladrões, pessoas que não estavam aptas a viver em sociedade na França. Eles eram enviados à América, que antigamente a América era somente um continente que ainda estava em processo de colonização e toda essa coisa histórica, tá? Então o governador local se interessa por Manon e tenta tomá-la como amante. Degriot, em um ataque de ciúmes e desespero, mata o governador para protegê-la, forçando o casal a fugir para as terras mais selvagens. Então ali nessa cena acontece ainda toda essa coisa dela estar doente e ainda outra cena dramática do Degriot matando, né, o governador. E ali tem a cena final, que é a cena do deserto, eles em terras selvagens, que se passa ali na paisagem desolada, onde Manon está fraca e morrendo devido ao cansaço e à doença. Degriot, desesperado, tenta ajudá-la, mas não há mais nada que ele possa fazer. E nos últimos momentos de vida, Manon expressa seu amor por ele e morre nos braços de Degriot. Ele fica sozinho, devastado pela perda, e após todo este drama, as cortinas se fecham e o balé acaba ali. Em algumas cenas que eu já assisti, tanto a Marianela quanto a Natália Osipova do Royal dançando este balé, elas no final elas aparecem com uma peruca bem curtinha, como se o cabelo delas tivesse sido cortado. Eu não sei porque eu nunca assisti esse balé todo, tá, gente? Eu só assisti pedaços dele. Mas elas aparecem com umas roupas, assim, uns trapos, o cabelo bem curtinho, cortado, e realmente ela se joga. É uma dança bem bonita, um padedê bem bonito, e aí ela se joga nos braços dele e morre, assim, bem tragicamente. Bem Macmillan dramático. E aí a cortina fecha, e aquela música dramática, e a cortina fecha, e é esse o final. Sim, é pra ter bastante impacto, né? E consegue, afinal, a heroína, ou anti-heroína, como nós estávamos falando, né? A protagonista, enfim, morre na pobreza, na doença, né? Não é nenhum final. Morre, mas tem um encontro no céu espiritual, com o seu amado, né? Ele é um balé com uma história assim mais, além de ter esse teor mais erótico, ele é uma história mais, eu não digo cotidiana, mas mais assim a vida como ela é. Sim, né? Sim, exatamente. No sentido daqui se faz, aqui se paga. É, né? Verdade. Mas eu acho que essa protagonista, ela sofre muito pelos seus atos, né? E a gente vê como os balés de repertório têm um caráter, assim, educativo, mas de um jeito, assim, que a gente pode questionar, né? O quanto é correto ou não, o quanto é ético ou não, né? Porque realmente ela fez várias escolhas erradas ao roubar, a planejar coisas ruins, e aí a consequência dela foi para outro lugar. Mas ele é muito legal porque levanta, assim, outros questionamentos para além dessa questão da leveza, da beleza. Não, tem um drama ético, Sim. né, aí na história.
Sim. E aí acontece tudo que acontece. É um balé pesado, gente, pesado. É verdade. Tem toda a questão do exílio, né? Isso. Falando sobre os temas e significados, como a gente já estava falando aqui. Então, esse balé, o Manon, ele é uma narrativa sobre escolhas trágicas. Manon é seduzida pela ideia de riqueza e conforto, mas seu verdadeiro amor por Des nunca desaparece. A luta entre amor verdadeiro e ambição material conduz os personagens à ruína. No final, a busca por luxo cobra seu preço com a morte de Manon e a perda irreparável para Des. E aí, gente, aqui tem uma coisa também que eu sempre me questiono. Às vezes, até assim, assistindo coisas com a minha filha Nina, que agora tem 10 anos, né? Até bem pouco tempo atrás ela falava: mamãe, eu odeio ver novelas. Novelinhas, assim, as novelas infantis. E eu, mas por quê? Porque sempre tem algum drama, sempre tem alguma tristeza, sempre alguém fica doente, sempre alguém mente, sempre alguém morre. Óbvio, porque ela estava acostumada muito com os desenhos infantis, que se tem isso é muito superficial. E na novela não, realmente é uma tragédia atrás da outra. E aí eu expliquei pra ela, falei: mas minha filha, sem drama, sem tristeza, a história não acontece, né? Pra gente desenvolver uma história, pra gente ter um problema, ter uma solução para aquele problema, a gente precisa do conflito. Sim. Então, a grande maioria das óperas, a grande maioria dos balés vai ter histórias pesadas, ou história que tem alguma morte, que tem alguma condenação, que tem algum embate, para a história por si só se desenrolar. Ainda mais histórias antigas, né? Da metade do século XX para cá, a gente vê uma diferença na lógica, né, no pensamento das histórias, mesmo na literatura, no cinema, tem uma outra forma de pensar. Mas as histórias antigas não, era isso, né? Olha o que acontece com você se você for mal, se você fizer coisas erradas, a pobreza lhe espera, a morte lhe espera. Era tudo muito preto no branco, né? Hoje em dia a gente já tem outras possibilidades, mas o Manon é uma história que reflete bem o pensamento dessa época. É verdade. E a gente pode perceber também na estrutura musical e na coreografia que o Sir Macmillan, ele é muito famoso por ser dramático e emocional, assim como eu falei. Então ele exige uma grande habilidade técnica e interpretação dos bailarinos, especialmente para os papéis de Manon e Des. E a música, ela é extraída de várias obras do Jules Massenet, mas não da ópera. Então ele captura as diferentes emoções do balé, desde a leveza inicial até o trágico final. Então ele brinca muito com a questão da música e também com a expressão dos bailarinos. Não deve ser nada fácil interpretar esses personagens, porque ao mesmo tempo que a Manon é apaixonada pelo Des, ela também gosta da vida de luxo, da riqueza material. Ela também gosta de estar ali no mundo aristocrático. Então tem toda uma, né, brinca com essa moralidade da história, né, Tati? E ao mesmo tempo tem o trágico final que, gente, é como se fosse várias emoções numa história só. Não é aquela coisa de tá sempre triste, igual Gisele, que é pura, inocente, morre inocente. Ou então sempre feliz, igual interpretar a Clara do Quebra-Nozes, que é mais um personagem mais infantil. É uma personagem que tem nuances na expressão, né, Tati? Você que é formada em teatro vai saber falar melhor do que eu. Porque é muito... deve ser muito difícil, deve ser diferente interpretar uma personagem assim tão complicada. Sim, porque ela é uma mulher me parece ser uma mulher de verdade. Sim. Não uma mulher princesa, né? Não uma mulher inocente e enganada. Não, ela é uma mulher que ela, vamos, literalmente conhece os prazeres da vida. Isso. E se vê muito na dúvida do que seguir, de que escolhas fazer. E é um balé sobre uma mulher adulta, com desejos, com vontade, e que na história acaba pagando por seus pecados, vamos dizer assim, entre aspas, né, gente? E como resumo final, então, o Manon é um balé que combina romance, drama e tragédia.
Então, com 3 atos e uma coreografia muito intensa, ele conta uma história atemporal sobre os dilemas entre amor e ambição. A jornada de Manon e de Griot é marcada por momentos de felicidade, mas culmina em uma perda devastadora, tornando esse balé uma obra-prima emocional. Então, você que está nos ouvindo, quer ver um balé adulto? Quer ver um balé com uma história diferente do convencional, dessa coisa leve, dessa coisa titi, cores e personagens infantis e história com final feliz? Esse balé é pra você. É verdade, fora toda a paixão que tem nos padedês, eles se beijam, gente, é beijo mesmo, e se abraçam e se pegam no chão, é aquela coisa, é um balé bem mais maduro. Claro que não tem sempre essa questão do erotismo e tudo mais, só que brinca com essa questão, até porque a personagem interpreta uma prostituta de luxo, né, gente? Então, é uma história mais madura. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? A gente trouxe algo diferente pra vocês. O que vocês acharam? O que vocês acham de deixar aqui nos comentários sugestões de próximos balés? Porque a gente tem também, nessa mesma faixa de balés mais maduros, Mayerling, Onegin, né, Profitati, a gente tem Raimunda. Sim. Raimunda não é assim tão mais maduro, mas também é uma história que a gente vê bastante solos, né, Profitati, nas competições. Mas a história em si real, cadê? Cadê da gente saber a história toda? Você sabe? Me conta aqui se você sabe nos comentários. Isso. E se não sabe, pede pra gente que a gente pesquisa pra você e ele traz aqui com todas as nossas opiniões, não é mesmo? Todas as nossas reflexões acerca da história desses balés. Com certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Não deixa de seguir o nosso perfil lá no Instagram. É o @567e8 Podcast. Tá bom? E deixa sempre aquela sugestão ou manda uma mensagem no nosso direct. A gente adora ouvir vocês e adora saber o que vocês acham do nosso podcast, dos temas. Esses dias, Profitati, eu estava vendo os insights do nosso podcast e nós estamos sendo ouvidas em 19 países. Mas que sucesso, gente! Olha, o povo interessado pelo balé, muito falante de português, o povo tá morando aí pelo mundo, mas curte um balé, curte ouvir uma voz das suas 2 queridas apresentadoras, quer expandir seus conhecimentos e nos ouve. Acho bonito, adorei saber essa notícia. Beijo, gente! Beijo, gente, até a próxima, tchau, tchau!